Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos dando sequência aos estudos do quarto trimestre de 2020, aqui na classe dos jovens. O tema que estamos estudando nesse trimestre é os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Nesse trimestre estamos estudando a respeito de alguns personagens da Bíblia e a diferença que eles fizeram na história. E hoje, dando sequência a esses estudos, vamos estudar a lição de número 2, que fala sobre Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. O texto do dia da lição 2 se encontra lá no livro de Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz assim: E enviou e chamou a Baraque, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? A síntese da lição diz assim: Para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. O nosso texto bíblico da lição de hoje, que serve como base para a lição, se encontra lá no livro de Juízes, capítulo de número 4, do versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel sabiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinuão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. A introdução da nossa lição diz assim: Nessa lição estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes capítulo 4, tendo como protagonistas a juíza e profetisa Débora e um homem chamado Baraque. Em seu tempo, eles presenciaram a opressão cananita e foram desafiados a obedecer a Deus e libertarem Israel. É uma história que trata de fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória. Lembremo-nos de que os tais fatos não se distanciam do nosso cotidiano, pois somos constantemente desafiados a obedecer a Deus, ajudando uns aos outros. O ponto de número 1 da nossa lição diz assim: Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Queridos, o livro de Juízes conta resumidamente a história do período entre a morte de Josué e o início da monarquia de Israel. Um total de mais ou menos 3 séculos. Deus já havia revelado a sua lei para governar o povo e usou também este período para tentar educar os israelitas na importância de obedecer, na importância da obediência, reforçando o ensinamento comunicado por meio de Moisés no deserto. Alguns trechos do livro de Juízes frisam as suas mensagens principais. Deus enfatizou o fato que os problemas enfrentados pelo povo nas gerações depois de Josué não vieram por infidelidade divina, e sim por desobediência humana. Como vemos lá em Juízes, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3, que diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir,
e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Então, ao longo do livro de Juízes, geração após geração, Israel sofreu as consequências da sua própria incredulidade. Por não acreditarem na palavra de Deus, sobre o perigo de se envolver com os povos idólatras que permaneciam ali na região da Terra Prometida, eles acabaram criando laços com esses povos e acabaram sendo castigados por Deus. Exatamente como o Senhor já havia lhes avisado, como acabamos de ler. A expressão que melhor representa o período dos juízes é repetida algumas vezes no livro e serve também como conclusão lá no último capítulo do livro de Juízes. Vamos ler aqui Juízes, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Uma triste realidade do povo de Israel naquele momento. Esta descrição da época não precisava ser negativa, pois o povo não ficou sem Deus e nem sem a lei. Deus continua ali com eles. Se cada um tivesse achado reto fazer a vontade do Senhor, como Deus já havia informado, Israel teria evitado muito sofrimento, muita dor, muita angústia. Mas eles escolheram desobedecer a Deus. Escolheram fazer aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Mas quando acharam reto fazer o errado, trouxeram sobre si a ira de Deus. O livro de Juízes, amados, apresenta um ciclo de 5 etapas, repetido nas várias gerações do povo de Israel. Primeiro, o povo caía na idolatria. Segundo, Deus mandava um castigo de repreensão, geralmente uma opressão por um outro povo vizinho. Terceiro, o povo clamava ao Senhor pedindo livramento daquele sofrimento, daquela opressão. Quarto, Deus enviava um libertador, chamado juiz, para livrar o povo do castigo. E quinto, o povo continuava fiel até a morte daquele juiz. Depois caía novamente na idolatria e o ciclo se repetia tudo de novo. Então, Juízes é um livro cheio de exemplos da destruição e do sofrimento causados pelo pecado, de pessoas que desrespeitam a vontade do seu Criador. O mesmo livro, porém, mostra a longanimidade e a misericórdia de Deus, que sempre procura o livramento do seu povo. Um dos juízes que Deus levantou foi Débora, que é o tema da nossa lição de hoje. Débora destacou-se como grande líder espiritual numa época em que Israel fora governado apenas por juízes. A sua carreira, embora breve, teve grande importância para a história do seu povo. Das experiências dessa competente e corajosa mulher, nós podemos extrair valiosas lições para os nossos dias. Débora foi convocada para julgar o seu povo num dos piores momentos da vida nacional, os piores momentos vividos por Israel. Josué, como bem nós já sabemos, o grande líder, não estava mais entre eles, já havia morrido. E por isso não havia ali uma unidade espiritual no país, não havia uma unidade espiritual em Israel. A idolatria e a apostasia assolavam a nação. A circunstância, queridos, era tão difícil que Débora fez questão de registrá-lo lá no seu cântico. Lemos lá em Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 8, que diz assim: E se encolhia deuses novos. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso
escudo ou lança entre 40 mil em Israel? Então, conforme o povo caía na idolatria, logo logo já vinha uma nova guerra, já vinha um novo sofrimento. Débora registrou isso. Então, certamente, o que provocou esta situação nessa época da juíza Débora foram os longos anos de paz e relativa prosperidade sob a liderança de Eude, que foi o juiz anterior a Débora. Então, um grande período de paz e prosperidade acabou tomando conta de Israel. E com isso veio conforto, veio acomodação, e eles acabaram se afastando de Deus novamente e acabaram caindo na idolatria e no pecado. A Bíblia afirma que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer o juiz Eude. Por conta disso, entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Jabim, rei de Canaã, dominava as principais rotas da região. Isso fazia com que o povo de Israel se sentisse oprimido, não havendo outra alternativa senão tomar outro rumo, desviava caminho pelas montanhas, saíam da estrada principal, com medo de serem abatidos pelo exército do rei Jabim de Canaã. Os cananeus eram bem superiores a Israel nessa época, especialmente no que tange às armas de guerra. Eles possuíam 900 carros de ferro e recebiam treinamento militar especializado, padronizado. Dominavam também a indústria e o comércio bélico, armavam seus vizinhos contra Israel e não permitiam que ninguém vendesse armas aos judeus. Então era um inimigo declarado de Israel. E foi justamente nessa época que Débora recebera a sua divina chamada. Só a intervenção sobrenatural de Deus poderia fazer ali de Israel, naquele momento, um povo vitorioso. Senão, a derrota, a destruição de Israel seria certa. Quando a guerra, queridos, é do Senhor, a vitória é certa. E Israel, mesmo pecando, mesmo saindo dos caminhos do Senhor, era o povo escolhido de Deus. E Deus tinha uma aliança, Deus tinha um compromisso com aquele povo. Inicialmente, Deus os entregara nas mãos de Jabim para prová-los. Porém, mais tarde, o Senhor entregou Jabim nas mãos dos filhos de Israel para honrá-los. O Todo-Poderoso precisava de uma pessoa corajosa para interceder pelo povo naquele momento. E Débora fora convocada pelo Senhor no mesmo instante em que o povo de Israel clamou por ele. Mais uma vez vemos o ciclo de juízes. O povo clamou e Deus levantou um juiz, no caso agora, Débora. Ainda hoje, queridos, quando a igreja do Senhor clama, arrependida, confessando seus pecados, o Senhor chama e envia obreiros com a missão de reconduzi-la ao caminho da santidade. Se você está passando por um período difícil, se você sente que a situação de sua igreja está complicada, clame ao Senhor. Tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e vai enviar uma pessoa, um obreiro, para recolocar as coisas em ordem, para colocar as coisas no caminho do Senhor, como tem que ser. O ponto 2 aqui da nossa lição destaca uma mulher com dons e valores. Débora, como já vimos, era casada com Lapidote e provavelmente ela descendia da tribo de Efraim. Era uma mulher madura, séria, determinada e de conduta moral elevada. Além do mais, ela era muito corajosa. Em nenhum momento ela temeu estar à frente da batalha com Baraque, o grande general dos exércitos de Israel naquela época. Débora fora designada por Deus para ocupar um cargo importante e exercer funções que eram reservadas à classe masculina da época. As mulheres, salvo raríssimas exceções, sempre ocuparam posições inferiores às dos homens, tanto em Israel quanto nas comunidades vizinhas. Mas, todavia, aprove ao Senhor contrariar os conceitos humanos, como faria com Jesus tantas e tantas outras vezes, não é verdade? Débora foi a única juíza de Israel. A sua história
revela a mais retumbante das vitórias cantadas na Bíblia. Deus usa quem quer, como quer e onde quer. A sua multiforme sabedoria é a característica essencial das suas operações. Mas antes de Débora julgar Israel, Débora já atuava ali no ministério profético em Israel. Na Bíblia, há várias mulheres que se dedicaram também a esse mistério. Podemos citar aí Miriam, Hulda, Noádias e também a Ana. E como profetisa, Débora não se acovardou em nenhum momento. Entregou a mensagem divina a Baraque com segurança e determinação. E o Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, confiou a essa grande mulher as estratégias de guerra, o comando e a vitória em seu belíssimo cântico, quando ela louva ao Senhor com ênfase e ousadia. Como podemos ver lá em Juízes, capítulo 5, versículo 3. O cântico de Débora. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Então Débora era capaz e também profundamente espiritual. Ela louvava ao Senhor, ela adorava ao Senhor Todo-Poderoso. Ela sabia discernir e julgar com retidão. Sob orientação divina, ela estabeleceu um fórum público ao ar livre, facilitando assim o acesso de qualquer pessoa que desejasse receber os seus conselhos. De juíza local, estabelecida nas montanhas de Efraim, Deus a elevou à categoria de juíza geral de Israel. Que honra dada por Deus a ela. Isso faz o Todo-Poderoso com todos aqueles que se colocam à disposição da sua soberana vontade. Hajamos assim, queridos. Nada de forjar posições de honra. Temos que servir a Deus com coração, com amor, com disponibilidade, estar sempre ali à disposição de Deus. E depois dizer que tudo veio do Senhor. O ponto 3 da nossa lição, já partindo para o final, a vitória que Deus trouxe. Aqui, queridos, nós vemos a vitória do exército de Israel naquele momento. E diante do perigo, Débora agiu com urgência e decisão. Não perdeu tempo. Ela ordenou que Baraque viesse imediatamente à sua presença, a fim de comunicar-lhe os planos de Deus. Assim ela cantou também em seu cântico, lá em Juízes, capítulo 5, versículo 7. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Aqui o verbo levantar denota desprendimento, coragem, fé, determinação. E com liderança e autoridade, essa autêntica heroína israelita ordenou que o exército hebreu enfrentasse os seus inimigos com ousadia, com veemência. Providencialmente, Débora estava no lugar certo, no momento certo e com a estratégia certa. Estratégia dada por Deus. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu ao mandado de Deus e a vitória lhe foi dada. De acordo com Flávio Joséfo, grande historiador judeu, Deus fez chover naquele momento granizo, de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo reduzido e foram derrotados de maneira miraculosa pelos israelitas através do poder de Deus. Que maravilhosa história! Que exemplo de vida! Débora, uma mulher corajosa, que não se mediu e se esforçou para fazer a vontade de Deus, atender ao chamado de Deus naquele momento tão difícil. A conclusão da nossa lição diz assim: ser usado por Deus em palavras é tão importante quanto ser usado em ações. Débora se destacou no livro de Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse por seu intermédio, que foi à batalha com Baraque. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel.
Não basta ter conosco somente a palavra de Deus. É preciso dar mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. Débora é um exemplo de fé e coragem para todos os que amam a palavra de Deus. Quando estivermos indecisos acerca do caminho a trilhar, é melhor seguirmos o exemplo de Débora, tomarmos o caminho da confiança incondicional em Deus. Sua fé inabalável tornou-se ela determinada e também atuante. Essas virtudes estão ao alcance de todos os que desejam viver sob a soberana vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.